Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Para você que não me conhece, eu me chamo Alessandra, sejam todos bem-vindos. Coloque aqui na descrição do nosso canal o seu pedido de oração e fique até o final, porque no finalzinho eu estarei orando por você, se você me permitir. Também não esqueça, gostaria de fazer um convite, que para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque quando você se inscreve no nosso canal, isso nos ajuda grandemente a alcançar pessoas através da palavra de Deus. Também deixa aí o teu like, deixa aí também, compartilha com outras pessoas esse devocional. Eu tenho certeza que tem pessoas ao teu redor que estão precisando de receber uma palavra da parte do Senhor. Eu aqui não prego bandeiras de igreja, não prego religiões, eu apenas falo da palavra de Deus, que é uma palavra que transforma, que muda vidas, se nós nos permitirmos deixarmos ser mudado. E é sobre isso que eu iria trazer para você hoje, nesse devocional. Então, peço agora mesmo que você abra o seu coração para receber a palavra do Senhor, para que ela venha dar frutos em sua vida. E antes de começar, eu já gostaria de iniciar com grandes bênçãos, chuvas de bênçãos na sua vida, na sua casa, na sua família, e em tudo que você fizer, e em tudo que você tocar, que você venha prosperar grandemente. Então, abra agora mesmo a sua Bíblia comigo, lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 18. Iremos ler do versículo 1 até o versículo 6. Eu tenho certeza que essa palavra, ela vai falar com você grandemente. Então diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas suas mãos, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. E eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler, ele é bem conhecido. Ele é um dos textos mais conhecidos do livro de Jeremias. Todos nós conhecemos essa história do vaso na mão do oleiro, capítulo 14. Essa história é muito linda e aqui nós aprendemos muitas coisas sobre esse texto. Naquele tempo de Jeremias, já existia, era normal ter várias olarias. Conforme os estudiosos, eles dizem que naquele tempo de Jeremias, existia mais ou menos por volta de 200 olarias. Olarias onde as pessoas faziam seus vasos de barro, seus vasos, né? Faziam seus vasos, trabalhava com argila lá, com a cerâmica. Então era normal no tempo de Jeremias haver essas olarias. Então, voltando aqui para o contexto bíblico, Deus ele deu uma ordem para Jeremias. Jeremias, olha, desce até a casa do oleiro, porque lá eu irei te fazer ouvir as minhas palavras. E assim, conta o texto bíblico que nós acabamos de ler, Jeremias obedeceu a Deus. Ele desceu à casa do oleiro e chegando lá ele se deparou, ele viu o oleiro trabalhando com barro sobre a roda. E logo em seguida, Deus, ele fez uma pergunta. E a pergunta foi essa: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor. E é isso que Deus está nos perguntando nesta manhã de devocional. Ó, assim como o oleiro trabalhou o barro nas rodas, eu também posso trabalhar na sua vida, se você se permitir a ser moldada por mim. E é essa pergunta que Deus nos faz nesta manhã.
Assim como esse oleiro, não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro? Porque, na verdade, esse contexto bíblico, Deus queria mostrar para Jeremias a forma como os judeus, o povo de Judá, estava. O povo comparado com barro. Deus mostrou para Jeremias, através ali daquela cena do oleiro, que o barro eram os judeus naquele tempo. Porque naquele tempo, os judeus, eles estavam muito desobedientes, faziam coisas mal aos olhos de Deus. Eles estavam fazendo idolatrias, levantando altares a Baals, a Astarotes, eles estavam fazendo adorações. Eles estavam adorando outros deuses, fazendo idolatrias. E muitas das vezes, nos contextos bíblicos de outras passagens, Deus até intitula eles como povo obstinados, que são povos obstinados, são pessoas desobedientes. Aos olhos de Deus, eles estavam fazendo coisas desagradáveis, estavam em pecado, e a partir do momento que eles estavam em pecado, eles estavam se separando, se afastando de Deus. Então Deus, ele levantou ali um profeta, Jeremias, para ir ter com ele, para mostrar para ele as coisas que eles estavam fazendo, que eles viessem se arrepender, que eles viessem reconhecer, que eles quisessem mudança, se deixassem ser moldado por Deus. E era isso que Deus estava mostrando para Jeremias, através da cena do oleiro. Mostrando para Jeremias que ele é o Deus, que ele é o oleiro, que pode mudar se você permitir, se você se permitir ser moldado. Porque era isso a vontade de Deus, era moldar aquele povo conforme a sua vontade. Mas o povo precisava, os judeus precisavam se permitir ser moldado por Deus. Porque Deus, ele não vai nos moldar, ele não vai nos restaurar, ele não vai nos mudar se nós não permitirmos. Precisamos permitir para que isso venha acontecer. E era isso que estava acontecendo naquele tempo. Deus queria moldar aquele povo. Para isso, Deus deu uma ordem para Jeremias ir até a casa do oleiro, para que através daquela cena, Jeremias visse que Deus poderia trabalhar na vida daquele povo, assim como o oleiro estava trabalhando. Porque nós somos comparados como barro nas mãos do oleiro, nas mãos de Deus, onde ele possa trabalhar, né, ali e moldar-nos de acordo com a sua vontade. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesse devocional. Quem você era antes de conhecer o oleiro? Quem você era antes de conhecer a Deus? Eu sei quem eu era. Eu lembro de onde eu vim. Eu era um barro, sem forma, deformado em todo lugar, sem identidade. Porque muitas das vezes é isso que o inimigo das nossas almas tenta fazer, tirar a tua identidade. Então, quando nós somos um barro ali sem forma, nós somos ali o pó, a areia, a barro, nós não temos identidade. E eu era assim, sem identidade, sem forma, antes de conhecer o oleiro. Mas eu permiti que ele mudasse minha vida, me restaurasse, me moldasse conforme a sua forma, a sua vontade. Para isso, nós temos que nos permitir. E assim foi feito. Eu não sei como você entrou neste canal. Se você entrou quebrado, se você entrou destruído, se você entrou aos cacos, se você entrou arranhado, quebrado mesmo. Eu não sei se você está quebrado, mas quebrado ou inteiro, continua na casa do oleiro, continua na presença de Deus, continua buscando o oleiro, aquele que pode transformar as nossas vidas, aquele que pode nos restaurar, aquele que pode nos mudar e moldar de dentro para fora. Porque muitas das vezes, perante as situações adversas que nos aparecem, nós ficamos assim, nós nos quebramos, nós nos rachamos e nós nos ficamos em cacos perante as situações que nos aparecem. Por quê? Porque quando nós quebramos, ficamos em cacos, ficamos rachados,
É a nossa fraqueza, as nossas limitações. Mas o oleiro, o Deus, é um Deus que restaura nossas vidas. Então é isso que eu quero trazer para você. Se você tiver quebrado, mesmo aos cacos, quebrado inteiro, continua nas mãos de Deus, porque Ele vai restaurar. E para finalizarmos, eu vou deixar para você aqui algumas lições que eu aprendo com esse texto. E a primeira lição que eu aprendo nesse texto é o seguinte: Deus, ele não desiste de nós. Deus, ele não te joga fora. Deus, ele não te abandona. Ele não desiste de você. Mesmo com as suas fraquezas, falhas, iniquidades, erros, Deus, ele não te abandona. Ele vai te reformar. Ele não vai jogar fora como o oleiro fez. O oleiro também não jogou fora o barro que quebrou em suas mãos. Ele vai te refazer. Ele vai te restaurar. Mas para isso nós temos que nos permitir. A segunda lição que eu tiro desse texto é o seguinte: temos que aprender a ir à casa do oleiro. Porque é lá que muitas das vezes Deus ele vai nos dar um direcionamento. Ele vai falar conosco. E é lá que você é moldado e transformado e restaurado. Muitas das vezes nós estamos desanimados, tristes, aconteceu alguma situação e nós não temos forças para ir à casa de Deus, na casa do oleiro. Sim ou não? Isso acontece. Porém é o seguinte, Deus deu uma instrução a Jeremias. Deus deu uma ordem a Jeremias que fosse à casa do oleiro. Mas Deus poderia falar com Jeremias em qualquer lugar, do jeito que ele quisesse. Mas Deus deu uma ordem para que ele fosse à casa do oleiro, porque lá Deus iria fazer ele ouvir a sua voz. Deus queria falar com Jeremias na casa do oleiro. Muitas das vezes Deus quer falar com você, não é no seu secreto, não é na sua casa, não é em um lugar que você esteja. Deus, ele vai, muitas das vezes, querer falar com você em um lugar específico. E aqui eu aprendo que quando nós estamos na casa do oleiro, ele te muda, te molda. Quem rouba, não rouba mais. Quem fuma, não fuma mais. Quem tem vícios, já não tem tantos vícios. Quem mente, já não mente mais. Por quê? Porque Deus ali, através de você permitir, ele já transformou você em um vaso de honra. Saiu do barro e te moldou em um vaso de honra. Muitas das vezes nós éramos um vaso de desonra a Deus. E a terceira lição que eu aprendo com esse texto bíblico é quando o oleiro faz um vaso, ele faz com o propósito. O oleiro profissional, quando ele faz um vaso, ele faz um propósito. Ele faz vasos grandes, pequenos, médios, de várias cores, para colocar uma planta, uma flor, flores, água, óleo. Tem um propósito. É assim com Deus. Quando Deus te faz, Deus ele te fez com um propósito. Um propósito de usar onde ele desejar. Você é uma obra de Deus. Você é feito com propósito. O propósito de te usar, seja ali na sala, no quarto, na cozinha, dentro do armário. Você é um vaso, seja ele, Deus colocar você para usar como flores, em um local de destaque, em um local mais secreto. Então Deus ele faz você e eu, ele fez-nos com o propósito de nos usar em algum local, algum lugar específico. E é isso que eu aprendo. E quando nós permitirmos Deus ele trabalhar em nós sobre a roda é o material de trabalho do oleiro. Quando nós permitirmos de sermos moldados, deixar o oleiro nos colocar sobre a roda, ele vai te amassar, ele vai te quebrar, ele vai te preparar, mas vai doer. Mas é necessário. É necessário para que nós venhamos mudar, e ele vai fazer de acordo com a vontade dele na nossa vida. Vai doer? Vai, mas precisamos passar pelo fogo, porque quando você passa pelo fogo,
você pega o quê? Resistência. E é para isso. Quando o barro ali está passando pelo fogo para se transformar em um vaso, é para ele pegar resistência, para que ele não venha quebrar com facilidade, para que ele não venha se rachar com facilidade. E é para isso também que serve para nossas vidas. Quando Deus nos coloca no fogo, nas aprovações, nas dificuldades, nas tempestades, muitas das vezes, nas atribulações, vale, deserto, circunstâncias adversas, lutas, muitas dessas lutas não são para a tua morte, mas é para você ter resistência, para que você mais na frente você não quebre, para que você na frente você não rache. Então é para isso, muitas das vezes, que para você precisa muitas das vezes ser amassada, quebrada, preparada, passado ali na roda e no fogo depois, no cozimento, para que nós venhamos pegar essa resistência, para que nós não venhamos quebrar com facilidades. Porque no meio da situação adversa, no problema, nas circunstâncias, você já adquiriu resistência e você vai ficar forte, vai ficar firme perante as dificuldades, ficar de pé. E é isso que eu aprendo com esse texto que nós acabamos de usarmos no nosso devocional. Peço para que você feche seus olhos com reverência ao Senhor. E se você não sentir a vontade de orar em voz alta, repetindo, você pode orar por pensamento. Querido Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, eu ouvi, Senhor, a tua palavra. E eu desejo do fundo do meu coração ser moldado por ti. Ah, Senhor, que eu seja um vaso vazio de mim mesmo, vazio do meu orgulho, da minha soberba, da minha arrogância. E que eu seja um vaso, Senhor, em tuas mãos, um vaso de honra, não um vaso de desonra. Senhor, meu Deus, eu trago diante da tua presença cada mulher, cada homem que entrou neste canal, que eles sejam tocados pelo poder da tua palavra, que eles tenham suas vidas transformadas, Senhor. Visita cada pessoa que colocou aqui os seus pedidos de oração. Visita, Senhor, as pessoas que estão inscritas neste canal. Visita suas famílias, suas casas, seus filhos, seus negócios. Visita, Senhor. Que o Senhor venha fazer o sobrenatural na vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor venha abrir as portas para todas aquelas pessoas que estão desempregadas. Que o Senhor venha dar cura àquelas pessoas que estão com enfermidade. Não importa a gravidade da sua enfermidade. Porque eu sei que o Senhor é o Jeová Rafa. É o Deus que cura. Então, Senhor, visita os hospitais. Visita as pessoas que estão enfermas. Ah, Senhor, venha, Senhor, com providência nas suas vidas. Eu não sei a necessidade de cada pessoa que entrou neste canal, mas eu sei que o Senhor é um Deus que não tem fronteira. O Senhor é um Deus ilimitado, sem fronteiras. E eu sei que o Senhor tudo pode fazer nas nossas vidas. Transforma, Pai, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família e nos permita sermos moldados por Ti, Pai. Nos permita, Senhor, aceitarmos essa mudança, que é uma mudança de dentro para fora. Pai amado, nós Te louvamos, Te agradecemos pelo ar que nós respiramos, pela nossa casa, pelo alimento que o Senhor coloca em nossas mesas, proporciona-nos, Senhor. Obrigada. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente com toda sorte de bênçãos. E eu te encontro no próximo devocional, se assim Deus me permitir. Que Deus te abençoe grandemente. Não esquece, se inscreve no nosso canal.